Fala, beleza? Tudo bem? Guys, hoje tá começando um quadro novo aqui no canal, que é o Falando Bobera. Falando Bobera por parte de mim. E hoje eu tenho um convidado aqui que é um parceiro, um amigão do audiovisual também, pra bater esse papo. Carlos Figueiredo, obrigado pela presença. Salve, Bera. E aí, pessoal? Tudo bem? Esse é o Carlos, ele é diretor de cinema, né? O cara fez aí alguns trabalhos como diretor, né? Trabalha há muito tempo já na área do audiovisual. A gente vai trocar um papo hoje sobre um equipamento muito específico, que é a FX30. Então, se você caiu nesse vídeo, já vai deixando o like, já vai deixando sua inscrição e compartilha para aquele amigo que tem FX30 e ou que tá querendo comprar a FX30, que a gente vai bater esse papo aqui hoje. O Carlos, ele tem a FX30, né? Mas tem e não Sim. tem, né? É nesse Como que é momento, esse negócio aí? então, a X30 é um caso à parte, hein, Bera? Porque é o seguinte, cara, a X30 é uma câmera. Bom, acho que primeiro é importante dizer pro pessoal que eu não sou um especialista em câmera. O Bera é muito mais técnico e conhece muito mais dos specs dos equipamentos do que eu. Então eu sou um cara mais voltado para direção, como você falou, para o roteiro. Mas como todo filmmaker que começa, né? Todo filmmaker que começa a Uhum. trabalhar, a gente tem que entender um pouco do equipamento, porque como que a gente vai rodar as coisas sem entender do equipamento? Mas é importante esse adendo. E aí, recente, coisa de um ano e meio atrás, mais ou menos, eu comprei, a gente comprou, a gente tava junto na época, a gente comprou a Uhum. FX30, enfim, depois acabou ficando comigo. E foi uma câmera assim que a gente queria muito ter, porque da linha de cinema é a câmera mais custo-benefício que tem, da Sony, Sim. vamos dizer assim. E aí a gente comprou a câmera, acho que não tem um ano e meio mais ou menos atrás. E aí foi uma câmera, e eu digo foi porque nesse momento ela está na assistência. Pois é, olha aí. Ela está na assistência por um problema que deu na câmera, que simplesmente estava num hack, exatamente num hack, gravando um depoimento. Terminei de gravar e imediatamente a câmera desligou. Eu achei que beleza, desligou, tá? Eu tentei ligar de novo e a câmera já não ligou mais. Não tinha o que fazer, troquei bateria, fiz um monte de coisa que eu vi nos fóruns, mas nada resolveu. Mandei para assistência o problema na placa-mãe. E aí está neste momento na assistência fazendo substituição da placa. E, diga-se de passagem, é um problema que eu vi nos fóruns que acontece com frequência. Então, assim, é uma câmera que pode te dar surpresas aí pra É, frente. depois que eu fiquei sabendo disso que aconteceu com o Carlinhos, realmente eu comecei a ver em alguns outros lugares também um problema bem frequente, tanto com o FX30, tanto com a ZV-10 também, Sim, Mark I, né? Que eu vejo que a galera fala que, tipo, parou, tipo, dá um defeito na placa e, exato, tipo, dá ela como morta, assim. exatamente. E, assim, a gente já vai para as câmeras crop, né? A gente pensando, a gente já compra as câmeras crop já pensando em custo-benefício, porque, assim, as Sim, câmeras crop, elas são, tipo assim, uma série de custo-benefício, né? Essa sim, é, acho que, pra mim, na minha visão, a maior vantagem da câmera crop é o custo-benefício, né? E a FX30 ainda, que é uma linha de cinema, e foi uma revolução, né? Acho que o lançamento da com certeza. FX30, tipo assim, no mercado do audiovisual, não sei se tem outra câmera que se equipara. Você conhece alguma outra câmera que se Então, a equipara a gente estava esse? até conversando em off aqui antes de entrar na gravação sobre isso, né? E Uhum. eu, pelo menos, tentei pensar em uma câmera que pudesse ser da mesma categoria ali e que entrega o que a FX30 entrega, ou pelo menos próximo do que ela entrega, mais ou menos na mesma faixa de valor. E, bom, eu não sei se existe alguma. Se vocês que estão aí assistindo, você sabe que existe uma câmera próxima daquilo que a FX30 entrega? Conhece? Escreve aí nos comentários já, fala pro Bera, fala pra gente. Mas eu não conheço. E aí então, eu acho que custo-benefício, pensando em entrega, a FX30 é a melhor, quiçá a única opção que tem, pelo que ela entrega, que já é um resultado absurdo, assim. É, pelo que eu conheço também, não conheço a outra, assim. É, e realmente, assim, é um problema bem, né, crônico, assim. É um grande problema, né, pra quem,
tipo, trabalha muito com audiovisual e precisa ela, tipo pro evento, tipo, quem faz a semana inteira evento e dá um pife desse numa câmera dessa, gente, o cara que trabalha a semana inteira, né, juntando pra comprar um X30 e dar um defeito desse é um grande prejuízo, né? Sim, Ainda mais que, eu não sei, a Sony acho que não ofereceu nenhum suporte, né, pra Então, isso. a princípio eu falei com a Sony, expliquei o problema que aconteceu e no começo eles até tinham falado que ia fazer uma cortesia, dar um reparo ali gratuito da câmera. No fim eles voltaram atrás, não quiseram mexer e eu tô tendo que assumir a responsabilidade e consertar. Uhum. Por minha conta, né? E a câmera já não é barata. Então, se você tem um equipamento que já não é barato, o reparo daquele equipamento não vai ficar barato também. Mas é que nem você falou, quando a gente compra um equipamento como esse, a gente está pensando em ter a melhor entrega possível dentro do custo que a gente tem para poder operar. E realmente, assim, graças a Deus que nessa gravação que eu estava fazendo, ela parou. Eu já tinha terminado a gravação e não era um job que eu estava sendo pago para fazer, era um trabalho autoral nosso, então não tinha uma pressão ali. Mas imagine você tá com uma câmera dessa, tá, por exemplo, num evento, você tá rodando o evento, você tá fazendo um casamento, tá na hora do beijo, a câmera para. Como é que você Nossa. faz? Então, depois disso que isso aconteceu, eu fiquei assim meio receoso de continuar com a câmera, mas ao mesmo tempo ela ainda é uma câmera excelente. Uhum. Mas assim, tem que se pensar, né? Eu acho que o custo-benefício dela, pelo que ela entrega, eu acho que ainda vale o risco. Ainda falando sobre FX30, né, para mostrar para vocês um pouco dos resultados aqui que o Carlinho já fez. Eu já operei poucas vezes a FX30, mas já operei também. De alguns resultados, né, que a gente pode mostrar. Ou você acompanha aqui no próprio Instagram do Carlos, ou tem algum Instagram que você quer indicar que tem algum desses trabalhos com a FX30? Tem o Instagram da Veleiro, @VeleiroFilmes, que geralmente a gente faz, e também tem o filme que a gente fez no Felicite Play. Então você pode ver no YouTube, @Feliz, numeral 7, Play. E também tem o aplicativo, enfim, dá pra ver coisas que a gente rodou com essa câmera lá. E tem uma outra questão também, que eu estou gravando agora com a ZV-10, né? Pra quem não sabe, eu tenho apenas a ZV-10 para gravar tudo isso. A gente tá gravando tudo com uma câmera só. E é uma câmera crop também, né? Como o FX30, que não entrega um resultado como uma FX30 entrega, mas como vocês podem ver, é uma câmera que entrega muito, né? E muito resultado. E não sei se eu vejo como uma concorrente da FX30, né? O que você indica? O que você acha? Porque assim, eu vejo pra quem tá começando, uma FX30 é excelente pra você fazer tudo. Você tem mais autonomia de bateria, você grava em 10 bits, você gravar em 10 bits, né, te dá um range enorme. Sim. Mas aí pensando, né, nos contras, nos contras negativos, por exemplo, você vai gravar com você vai gravar com uma FX30 em 10 bits, pô, você tem que ter um computador muito potente para rodar esses 10 bits dentro do computador. Aí beleza, esse é um passo. Aí a ZV-10 ela já grava em 8 bits, que é um arquivo já bem menor que o da FX30, em 4K, né, em alta qualidade, mas que já roda na maioria dos computadores mais básicos, assim. Então, eu acho que, assim, uma concorrente para a ZV-10, será que tem? Eu acho que elas estão em categorias diferentes, mas ao Sim. mesmo tempo elas estão muito próximas. Assim, Uhum. né? Volto a dizer, talvez um cara muito técnico vai falar assim, não tem nada a ver com o que você está falando. Mas estou falando em questão de resultado, de job que a gente entregou. Assim, a gente já teve job que a gente rodou com uma ZV e com a FX30. Uhum. ZV fazendo câmera 2, por exemplo. Não tem uma diferença assim gritante, absurdamente, sabe, diferente uma da outra. Mas claro que, né, que nem você falou, a FX30 faz 10 bits, a ZV não faz. Então isso já dá mais possibilidades, eu acho que pro Color, tecnicamente, né? Uhum. Então acho que já dá mais possibilidades pro Color. Tem um outro detalhe, a FX30 faz 4K 120, apesar de dar um crop ali, mas faz 4K 120, faz 4K 60, a ZV eu acho que não Não faz faz 4K 4K 60, 60, né? Então já tem essa diferença, que é uma diferença considerável. com certeza. Principalmente assim, a evento, a galera faz muito slow, né? Faz muito 60 para poder fazer slow, fazer um negócio mais emocional, sabe? Enfim. Então acaba que a ZV
Nesse aspecto ela não vai fazer. Então acaba diferenciando um pouco uma câmera da outra. Apesar de esteticamente eu gostar muito da ZV, a própria imagem que a galera tá vendo agora já dá pra ver o nível que essa câmera entrega. Então assim, pelo preço que custa a ZV comparado ao preço da FX30, se você não tiver um pouco mais de grana, eu iria na ZV. Por quê? Porque a gente pensa em, você tem que comprar tripé, você vai ter que ter iluminação, você vai ter que ter computador. Então não é só a câmera, não adianta o cara investir toda a grana dele na câmera e ter uma FX30, uma FX3 da vida, e o cara não ter um computador que roda, entendeu? Uhum. Então, eu já tive situações, por exemplo, que eu tava trabalhando com outras câmeras que o meu computador já não processava. Então eu tive que ter um apoio, você já me ajudou algumas vezes. Então, assim, às vezes é melhor distribuir o recurso, e aí talvez a FX30 não seja a melhor pedida, vai na ZV, porque tem uma entrega legal. Mas ao mesmo tempo, se você tiver um recurso um pouco melhor, aí vale a pena, porque a FX30 ela realmente faz 4K 60, faz 4K 120, se eu não estou enganado, ela faz 120, eu acho que eu não estou falando Sim, faz. como que é? Bobera. Bobera. Acho que eu não estou falando bobera. Faz 4K 120, ela tem já um padrão de cor que é o Cine Eye, acho que é Cine Eye que Sim, fala. Cineeye. Isso, que já é um padrão de cor também que tem bastante possibilidades, o fato de ser 10 bits, enfim. Então acho que acaba deixando as câmeras um pouquinho em hierarquias diferentes, mas ao mesmo tempo não é uma diferença assim absurda. Eu iria na FX30 desde que eu já tenha um corpo de equipamento, uma natureza de equipamentos melhor. Então eu tenho um computador um pouco melhor, eu já consegui comprar dois pontos de luz, no mínimo 2 pontos de luz, já tenho tripé, beleza, vou na FX30. Não tenho, tô comprando os equipamentos, tô começando agora e tô comprando tudo. Cara, para que você vai, a não ser que você tenha grana já, né? Por que você vai começar com uma FX30? Talvez seja melhor você começar com a ZV, conhecer bem a câmera, extrair o melhor dela e depois você vai para um próximo nível de equipamento. Acho que é Show. isso. Legal. Essa questão da ZV10, cara, comparado com elas, realmente elas estão em hectares diferentes, mas, sim, às vezes eu fico me perguntando, né, qual que é a próxima câmera que eu vou ter, porque é difícil essa pergunta, né, Sim. cara, porque é, se eu sair para uma câmera full frame, aí eu tenho que trocar todo o meu kit de lente também, né, Tem para isso. lentes full Tem frames. isso. Tem essa e, tipo assim, não, né, funciona, mas de formas diferentes. Se eu ter uma câmera full frame, eu vou querer uma lente full frame, né? Então, não sei se vai compensar, vai uma coisa compensar a outra. Sim. Então, eu vejo a X30 assim com uma grande possibilidade, mas eu não descarto de uma câmera full frame também, porque as câmeras full frame a gente sabe que tem stops a mais, desfoca mais o fundo, tem aquele buquê, é, você tem mais luz entrando também por conta do tamanho do sensor. E uma outra assunto que eu quero puxar também, o que a gente vê falando muito sobre a FX3 Mark II, né? Essa câmera FX3. FX3 Mark II, aí existem vários rumores que a Sony anunciou, meio que assim, resumindo, a Sony anunciou que vai existir a FX3 Mark II, que na minha opinião podia se chamar FX4, por que não, né? Podia chamar Talvez. FX4, né? E É. escalando isso. Mas pelo que eu entendi, vai ser FX3 Mark II, FX3 e FX30 Mark Vai II, ter a né? 30 também, então. O FX30 Mark II. que será que vai mudar, hein? Aí fica a dúvida, né? Eles não falaram nada sobre o modelo, não soltaram nada, apenas soltaram essa nota de que vai ter Sim. essa nova câmera, eu acho que ainda este ano, nesse lançamento. Então provavelmente as FX30 vão cair, o FX3 também vão cair um pouco o valor, né? Por Uhum. conta Da da atualização. atualização. E o que você acha, assim, falando só dos benefícios da FX30 que ela já tem, o que você acha que devia melhorar dentro tanto de sistema, tanto de gravação, algo assim, básico mesmo? Cara, assim, eu não vejo tantos pontos negativos nessa câmera. Acho que ela já é uma câmera muito boa. Eu acho que esse ponto que fez a minha parar, e pelos fóruns que eu vi, enfim, os conteúdos que eu li e vi sobre isso, e não é uma coisa incomum, é uma coisa mais comum do que a gente pensa. Uhum, Eu acho que talvez eles, quem sabe, trouxeram uma correção, porque me parece que é um problema de superaquecimento, mesmo que ela tenha o cooler,
Mas eu vi alguns técnicos falando que era um problema de superaquecimento. Eu vi outras pessoas falando que era problema na própria placa, então é um problema de hardware, né? Não é um problema de software. Uhum. Então atualizar algum componente, alguma coisa ali internamente na câmera para evitar esse problema. Que, puxa, eu tinha câmera, não tinha 2 anos, Nossa, entendeu? A câmera, infelizmente, eu não fiz seguro do equipamento, isso é um outro ponto que a gente pode falar depois. Mas, e também não estava mais no seguro, na garantia, porque já tinha passado de 1 ano. E aí, cara, mas é menos de 2 anos. Eu já usei câmera, assim, por 5 anos, 7 anos, que nunca deu nada. A gente trabalhou em lugares que tinha câmeras, ó, de 10 anos, 12 anos, nunca deu nada. Então, você pegar uma câmera, investir um valor que já não é pouco, e já não é um valor, assim, nossa, não é pouco dinheiro, é bastante dinheiro. E aí você, em menos de 2 anos, você ter o equipamento estragado, zoado. e você não tem o que fazer, e É. para consertar o equipamento é quase o valor dele novo, aí é ruim, né? É muito. Então trazer, quem sabe, uma atualização de hardware ali para corrigir esse problema, porque não foi só na minha, talvez seja um ponto importante para essa atualização. E aí talvez assim, eu acho que o sistema, o menu dessas câmeras, eles são muito complexos. Então, quem sabe dar uma simplificada ali nos menus e tudo mais, mas assim, eu acho que a pegada dela é muito boa, o material, assim, que ela é construída é muito robusto. Acho que é uma câmera que realmente aguenta bastante guerrilha, assim. Então, assim, acho que do lado de fora não teria muita coisa pra fazer. Mas os caras sempre têm uma criatividade, os caras às vezes vão lançar uma parada que é muito melhor. Mas eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Eu acho que também não mudou de FX3 para FX4, por exemplo, porque ele sempre, a Sony sempre vai de 3 em 3. Então FX3, FX6, FX9 É verdade. é a linha, né? Então se fosse para uma FX4, ficaria tipo, vai lançar 5 também depois, sabe? Então acho que é isso, assim, sobre essa atualização é isso. É, legal isso aí. Realmente, eu acho que de melhorias, assim, é bem poucas coisas mesmo, assim. Eu acho que eu vejo, que nem você falou, o menu mesmo. Acho que talvez o crop em 60, em 120, na verdade, esse crop que ela dá bem, né, considerável. 120, melhorar ele. Acho que em questão de construção, eu acho ela muito talvez robusta. pode comparar a atualização delas com a atualização da própria ZV, porque teve uma ZV2 também agora, não tem? ZV2, Então assim, o que mudou da ZV1 para ZV-E2? É 10.2. Tipo, você sabe qual foi as principais mudanças que teve? Deve ser mais ou menos alguma coisa que vai vir na FX30 e Cara, FX3 eles melhoraram bastante coisa. Na ZV normal para ZV10 Mark II, eles colocaram a bateria maior, aquela bateria já da FX30. Olha aí, tá vendo? Já é um ponto muito, muito positivo. 10 bits Muito. também. Olha aí. Colocaram 10 bits na ZV10-2. Que assim, aí chega um pouco mais próximo da FX30 já, né? Aí já chega. Já chega mais. Mas tem 4K60 já, não? Tem 4K60 também. Na 2? A 2. Nossa, então talvez mude alguma coisa ali. Ela só não tem o sensor. Como fala? O sensor. Não sei. Aquele. Estabilizador. Ela não tem estabilizador no sensor só. Que acho que tem na FX30 e na FX3. Que esse estabilizador que tem na ZV10 Mark I e 2 é um estabilizador digital, né? Totalmente da câmera. Que assim, é bom para algumas situações, mas assim, eu vejo muitos defeitos nele. Então, assim, não é bom. Não sei né? Talvez eles tenham melhorado alguma coisa, mas eu acho difícil, porque uma estabilização digital, ela fica, tipo, pra quem tá vendo, bem artificial, né? Principalmente pra quem é da área, assim, né? Pra quem conhece. Conhece e vê, consegue ver esses pontos. Dá pra ver, assim, umas ondulações diferentes. O que não mudou muito da ZV-10 Mark II também é o rolling shutter também, que na FX30 é praticamente zero, que eu já fiz os testes, mexendo você vê já, né? E o rolling shutter na ZV-10 Mark I é bizarro, assim, é muito forte. E acho que pelo que eu vi também na Mark II também muito forte. Uma outra melhoria que eu acho que a FX30 Mark II poderia ter Putz, eu tinha pensado, agora eu esqueci. Cara, o que eu acho muito bom, né? Por isso que eu tô falando bobeira por minha parte, né? Porque eu nem sei o que eu tô falando. E porque
uma coisa muito top, diferente das outras câmeras também, né? Acho que na Canon, acho que só na série da C70 pra cima que eles têm ali o cooler dentro da câmera. Assim, poucas câmeras dessa equivalência eu vejo que tem esse cooler e essa construção, né, de metal também. Meu, a X30 tem furação dos lados dela, né? É uma Sim. cara É pra pronta ser pra você rigada rigada, mesmo, é. né? Pronta pra você, tipo, fazer cinema na mão, assim. Sim. A gente falou um pouco sobre seguro, né? Seguro de câmera. Eu sou meio que por fora dessa parte. Acho que você entende mais. Você já, né, teve alguns seguros aí Sim. de equipamentos, né? Que é algo que é muito importante. Eu preciso muito. Se algum seguro aí quiser Te dar uma patrocinar? olhada, aí no vídeo. Mas é uma coisa que é muito importante, né? Não deve Sim. faltar. Sim. E o que você tem a falar, assim? Sem dúvida. Cara, acho que assim, pra quem trabalha com audiovisual, é um detalhe muito importante. Eu não sei quantas pessoas já realmente se preocuparam com esse ponto, que é o quê? É, Quando você vai alugar um equipamento, numa locadora, e você sai da locadora com o equipamento, aquele equipamento não tem seguro na rua com você. Então, se você perder o equipamento, se for roubado, se estragar, quebrar, qualquer coisa que acontecer, a responsabilidade é sua. Então, por exemplo, recente eu rodei um projeto em São Paulo que a gente tinha, sei lá, R$ 500.000 de equipamento no bagageiro do carro. Entendeu? E aí eu paguei, sei lá, 1/10 disso pra alugar o equipamento. Agora, imagina se alguma coisa acontece. Então, aí, o seguro, a gente não pode pensar em seguro só por conta de você perder o equipamento no sentido dele quebrar alguma coisa, mas do equipamento ser roubado, de você esquecer em algum lugar, você tá num Uber, tá com a mochila, saiu do Uber, o cara nunca mais aparece, e como que você vai fazer? Então, assim, esse é um ponto bem ignorado pela maioria de nós que trabalham no audiovisual, porque é caro, o seguro não é barato, cara. é caro. Mas ao mesmo tempo, olha o prejuízo que eu tomei com a FX30. Eu tomei um prejuízo gigantesco, entendeu? Eu tomei um prejuízo de pelo menos metade do valor que eu paguei nela nova, para ter um reparo para eu conseguir usar de novo. Então, assim, se eu tivesse um seguro, possivelmente não seria esse valor, seria menor, ou bem menor do que esse valor que eu tô pagando para consertar a câmera. Então, assim, seguro é aquele negócio que a gente paga para se der nunca usar, né? Que nem plano de saúde, você paga, mas o objetivo é nunca precisar usar. Mas é uma coisa que a gente precisa falar mais disso, né? Que a gente precisa falar pra galera, puxa, pensa, porque principalmente pra galera que tem FX30, né? Essa FX30 sem a atualização, sem a marca 2, FX3 também eu já vi que deu. Cara, eu acho que vale a pena dar uma pesquisada. Tem a Porto Seguro, que é uma empresa que faz seguro. Inclusive lá no Cinelab, que é o estúdio do Thiago Rodrigues, e a gente está em parceria com ele lá nesse estúdio agora. Vai se ter uma parceria para fazer seguro de equipamentos. Não pelo Cinelab, mas por um parceiro do Cinelab, que está vinculado a Porto Seguro, justamente para fazer seguro dos equipamentos e também seguro de locação quando você for buscar algum equipamento, enfim. Então, assim, é muito importante e certamente pegando a câmera agora, se eu continuar com ela, não sei se eu vou continuar, se eu vou vender e tal, mas pegando a câmera agora, seja essa FX30, seja eu comprando uma outra FX30 ou uma FX3, por exemplo, com certeza Vai ter que ter o eu vou seguro. colocar seguro Não tem para não jeito. cair nesse problema mais, entendeu? Sobre o seguro, eu acho que é isso. Acho que é isso. Pô, legal. Eu vou procurar esse seguro É aí. bom, é importante, hein? Porque, putz, você investiu uma grana para ter o É. equipamento. Imagina, se alguma coisa acontece, você perde o Não seu... só. As lentes também, né? Tudo, A né? lente que eu tô gravando aqui é mais cara que a Mic GV10, também, então, microfone, microfone, tudo. né? Então, tudo isso é Isso é importante. importante. E pensando assim no. Cara, pra que o cara precisa de uma FX30, né? Qual é o nível que o cara tá buscando na FX30? Pô, eu vou na FX30 porque dá pra regar um monte de coisa, mas você vai fazer cinema? Você vai fazer algo que Sim. você precisa de uma entrega profissional desse jeito? O Uhum. que você vai fazer, né? A gente tava falando um pouco sobre isso também. Porque dependendo, se você for gravar, o quê, né? Pro YouTube, né? Alguma coisa assim, eu acho que Sim, você vai fazer um vlog. tipo, pô, uma ZV-10 dá mais do que conta Sim, disso, né? sim. É,
Eu, por exemplo, faço todos os meus trabalhos com a ZV-10. Aí, dependendo do trabalho, né? Do nível do trabalho também, eu alugo uma FX30 ou uma FX3, né? Pra fazer o trabalho. Mas eu acho que uma ZV-10 dá super conta. Tipo, YouTube, principalmente, pra quem consegue fazer uma luz controlada, principalmente. Cara, é onde a ZV-10 se destaca, assim. Você vai ver pouquíssimas diferenças, assim, Sim, comparado a é verdade. principalmente pra quem tá assistindo, né? Às vezes a pessoa tá assistindo no celular, cara. Então, assim, a tela do celular da pessoa ou do computador da pessoa não é um telão de cinema, né? O cara Sim. não tá vendo um telão de cinema pra ver naquele nível que você precisa. Então, você tem alguma coisa a falar disso? Eu acho que a pessoa precisa realmente considerar. A gente tá falando pra você não comprar uma FX30 e só comprar a ZV-10. Não é isso que a gente tá falando. Tudo depende, principalmente, da quantidade de grana que você tem para investir e qual que vai ser realmente o uso desse equipamento. Então, se você tem um canal no YouTube, você só grava na sua casa, com luz controlada, com ambiente 100% controlado, e você não é um profissional da área, você não tá, tipo, fazendo esse serviço para outras pessoas, a ZV-10 ela atende 100%, Muito. 101% e é Muito mesmo. pelo menos, sei lá, talvez metade do valor de uma FX30. Sim. Né? Eu acho que é mais ou menos isso. Então, por que investir numa FX30 se você pode ter uma entrega já excepcional com uma ZV-10? O problema é que a galera, principalmente do audiovisual, é muito modinha, né? Então, É modinha. todo Tá mundo todo compra mundo uma pegando. câmera, por exemplo, que nem o mic da Holy Land lá, da moedinha, da bolinha, né? Todo mundo saiu comprando, mas às vezes a galera fala, tipo, pra quê, mano? Às vezes você tem um microfone que é tão bom, mas você quer ter o microfone. Eu vejo até a própria Hollyland, até esse que a gente tá gravando, né? Que é o Lark Max, que inclusive já tem review aqui no canal desse microfone. Assiste. Deixa no Deixa aí. card, deixa no card. Tá no card. Esse microfone foi muito antes lançado do M2, né? Da moedinha, que ficou Sim. muito famosa, né? E a moedinha vendeu muito mais que esse M2. E esse aqui, ele é superior em qualidade de áudio. Ele dá pra você fazer gravação interna, inclusive, né? No próprio microfone. Então, se você não conseguir gravar na câmera, você consegue gravar no próprio microfone e tudo. Você, né? O backup. Você consegue ligar um lapela aqui. Ele dura mais bateria que a moedinha também. E no receptor dele você consegue ter o controle. Ou seja, ele é melhor em Superior em todos os todos os sentidos. Mas a galera quer Compra ser no- modinha e comprar Exato. a moedinha. Exato. É porque a galera não considera essas coisas que a gente tá falando. É. Então é muito importante você considerar, porque às vezes você gasta um dinheiro que você nem precisava gastar. Agora não, puxa, eu já trabalho, eu produzo conteúdo, eu faço para outras pessoas, quero ter uma entrega, né? Já entendo um pouco mais de Color, né? Já entendo, já estudei Color, sei brincar um pouco ali no DaVinci, principalmente, que é o software talvez mais usado para Color hoje em dia. Então, você já tem esse conhecimento, trabalha com audiovisual e quer fazer uma entrega melhor e tem grana, um pouco mais de grana, aí faz sentido. Aí faz. E numa FX30, com certeza, se você já não quiser ir para uma FX3, um FX6, ou para as Canon, ou seja, Blackmagic, ou seja, enfim, as outras, Red, Alexa, enfim, já é outro nível. Eu acho que eu indico assim, você quer começar fazendo cinema, eu indicaria muito uma full frame. Eu acho que, né, as câmeras full frame, né, da própria Sony mesmo, né, a gente tem, eu indicaria, tipo, fazer cinema. Eu acho que a FX3 eu acho que, mas aí tem um detalhe importante, né? Qual? Você falar assim, na minha opinião, né? Não sei o que você acha. Você, eu indicaria ir numa full frame. Beleza, 100% a full frame é melhor. Mas eu acho que tem full frames ainda rodando no mercado, tipo a 7.3, que eu acho que a FX30, na imagem, eu acho superior. Eu acho que tem pontos na a 7.3 que, com certeza, o sensor full frame é infinitamente melhor do que o crop, claro. Mas eu acho que ainda assim, por exemplo, comparando o FX30 com a 7.3, que ainda é uma câmera que está rodando no mercado, eu não sei quanto que hoje em dia ela está custando. Mas por ser ainda uma câmera full frame, talvez a galera fale, puxa, então eu vou na full frame. Não, eu acho que nesse ponto, no duelo entre essas duas câmeras, a FX30 ganha na imagem. Mas se eu, por exemplo, comparar com uma A7S3,
Se eu comparar com a FX3, aí óbvio que vai ser superior, na minha visão, em relação à FX30, mas não é em cima de todas as full frames. Por exemplo, a 7 IV já é uma câmera É absurda, absurdo. né? Tem um vídeo que você mostrou uma vez, que o cara tipo, faz uma investigação lá das Muito câmeras, doido. tá? É absurdo, ele faz com uma 7 IV, se eu não Foi. tô enganado. É uma câmera absurda, e não é tão distante do valor da FX30. Uhum. Então, nesse caso, realmente é melhor ir. Eu penso assim, que nem eu falei, pensando em cinema, eu acho que a FX3 Aí sim, é sem legal. dúvida. Porque ela já vem, né, um monte de coisa pra você irrigar as coisas. Acho que o cara que vai ser a 7.4, o cara que vai ser uma câmera híbrida, pô, o cara precisa fazer foto e vídeo e ali, meu, acho que a 7.4 sem dúvida nenhuma. Se não for uma das melhores, assim, e Sim. câmeras híbridas que existem É no absurdo. mercado hoje. E, tipo assim, acho que tem um tempo já do lançamento dela, tem uns anos já. Tem. E ela continua no topo, assim, como câmeras híbridas, né? Uhum. E aí, obviamente, tem as câmeras super high-end, né? Tem, falando da Sony aí, tem a Venice, né? Tem a Sony Venice Aí com... é outro nível, É outro nível, né? Aí já é cinema mesmo, cinema Hollywood. Hollywood. Hollywood, né? Cinema Netflix. É. Mas, cara, acho que realmente pro YouTube, não sei se a FX30 tipo, acho que não vejo tanta necessidade assim, né? Tem um cara aí que ele É, fala. um cara. Que tem um cara aí chamado Thiago Rodrigues. Que ele fala assim, cara, não é porque eu vou colocar o vídeo no YouTube que ele pode ser mais ou menos. Então eu vou fazer tipo um quadro. Aí o cara vai lá e compra uma baita de uma câmera, uma C400, C300, C500 e faz. Dá pra ver a diferença, pô. Com certeza. Dá pra ver a Dá diferença pra ver. do que ele produz pra outras pessoas que não têm o mesmo equipamento, né? Mas também não é só a câmera, aí já vai entrar em outro assunto, Outro né? Aí assunto já vai aqui. entrar a luz, já vai entrar a técnica, a visão, né, É. artística da Eu acho pessoa, que vai entrar enfim. também o que ele faz, né? O trabalho dele é Também. mostrar a Sim, qualidade, sim, tanto né, de sim, gravação. sim, Ele grava, ele é uma referência sim, para quem grava. sim. Então, Realmente é vai um nível depender muito diferente. da sua necessidade, Com entendeu? certeza. Se você não, se esse não for o primeiro ponto que você for avaliar, não for realmente para que você está investindo esse valor nesse equipamento, não faz sentido você investir, entendeu? Não Realmente. entra na moda do Holy Land do Da M2, não, moedinha. é que senão você vai acabar comprando um equipamento, como tem pessoas no YouTube que compram equipamentos Eu já né? vi gente com FX3, assim, equipamento full frame, muito doido, e a moedinha, cara. Então, Já vi que é não, e não só isso, mas às vezes o cara investe nos equipamentos tipo FX3 e tudo mais, Uhum. só que você vai ver a imagem do cara, te parece que ele filmou de iPhone, entendeu? Então não é só o equipamento também, o equipamento é muito importante, mas eu acho que você tem que evoluir, tudo tem que evoluir junto, então a sua técnica evolui com a sua capacidade de extrair o equipamento. Por exemplo, você extrai muito da ZV-10. Quando você pegar uma FX3 da vida, você com certeza já vai estar muito mais preparado para extrair o máximo dela do que se você já tivesse, talvez, Com certeza. pegado direto uma Sim. FX3, entendeu? Então acho que a galera também tem que entender, né, as etapas. A não ser que você já seja um cara milionário, que você não tá nem aí, e você quer gastar dinheiro, beleza, vai lá, compra a sua câmera que você quiser, compra a Alexa LF e é isso. Mas não adianta você ter uma Alexa e ter uma luz de R$ 300. Né? Não compensa. É isso. Carlinhos, valeu aí por ter aceitado o convite aqui, né? Na verdade, eu me convidei pra vir. Nada. E aí ele disponibilizou aqui passeio. o estúdio aqui pra gente gravar, né? Inclusive, muito legal aqui, né? Muito bonito. Sim. Não sei se vocês conhecem de algum lugar esse estúdio. Fica a pergunta aí no ar. Aparece em algum lugar que vocês já viram antes, não? Será? Pesquisa aí que você vai saber. Obrigado pela presença. Tem alguma consideração final que você queira mandar? Não, acho que é isso. Acho que, pessoal, se inscreve aí no canal do Bera. Comenta o vídeo, dá sua opinião. Talvez a gente falou muita bobeira aqui e você tá discordando 100%, ó. Escreve aí embaixo, coloca nos comentários.
Nós não somos donos da verdade, externamos aqui nossas opiniões, muitas opiniões às vezes é diferente da sua, então aproveita, vamos criar aqui uma comunidade nos comentários, conversa aí, coloca a sua opinião, manda esse vídeo pra galera aí que você acompanha também. Enfim, pessoas que você conhece que estão atrás de equipamento, vai montar um setup para começar a gravar. Acho que esse papo aqui vai ser Não, é muito isso bom. mesmo. Se você acha que a gente falou só bobeira aqui, fecha o vídeo e vai embora. E dá o dislike. Dá o dislike, não esquece de dar o dislike. Coloca aí hashtag bobeira, se você acha que a gente só falou bobeira aqui. É isso aí. Guys, obrigado pela presença. Valeu mais uma vez. Like, inscrição. Você gosta de conteúdo? Aí você deu spoiler. Não. Você curte conteúdos como esse? Escreve aqui. E obrigado. Pra quem quiser entrar no WhatsApp do canal, que a gente bate o papo sobre equipamentos e tudo que vocês quiserem, também eu vou deixar aqui na descrição pra você entrar no link do WhatsApp. Fique por dentro de tudo, acompanhe o canal, assiste os outros vídeos e até mais. Valeu! Valeu!